Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Falaremos hoje sobre o Alcorão. Você sabe o que é o Alcorão? Qual é o conteúdo do Alcorão? Como você entende o Alcorão? O Alcorão literalmente significa a leitura. É o livro sagrado dos muçulmanos. Nós acreditamos que Deus revelou o Alcorão como última mensagem para a humanidade, assim como revelou a Torá, os Evangelhos, os Salmos a Davi, revelou também o Alcorão a Muhammad durante 23 anos. O Alcorão é composto de 114 capítulos, que nós chamamos de Sura, e os versículos que nós chamamos em árabe de Aya. O Alcorão Sagrado, para nós muçulmanos, não é somente um livro religioso, mas um livro que contém nele o sistema de vida. Nele contém os códigos morais, religiosos, sociais, políticos, todos os códigos civis. Para nós muçulmanos, o Alcorão, além de ser um livro sagrado, também é um livro que deve ser estudado, decorado, memorizado. O Alcorão Sagrado foi revelado no idioma árabe, pois o profeta Muhammad era árabe. Portanto, existem traduções do Alcorão para a língua portuguesa. E nós não chamamos as traduções de Alcorão, chamamos os significados dos versículos do Alcorão Sagrado. Então, como você vai entender o Alcorão? Saiba que o Alcorão está dividido em capítulos e cada capítulo tem seus nomes. Você pegue, por exemplo, o quarto capítulo do Alcorão chamado Capítulo das Mulheres, onde fala de algumas leis de herança, leis de herança e o tratamento das mulheres. Tem um capítulo do Alcorão chamado Capítulo Maryam. O que significa Maryam? É a Virgem Maria. Um capítulo 19 do Alcorão fala somente sobre a Virgem Maria, do seu nascimento e do nascimento do seu filho, Jesus. O Alcorão Sagrado fala dos profetas, profeta José, profeta Jonas, profeta Davi, profeta Salomão, e sem dúvida, o último dos profetas, Muhammad. O Alcorão Sagrado também trata de códigos sociais, onde tem também os 10 mandamentos no Alcorão Sagrado, onde seu primeiro mandamento é: não adore a não ser Deus e trate com benevolência e bondade os seus pais. Quando o muçulmano lê o Alcorão, ele tem a convicção e certeza que ele não está lendo um livro escrito por Muhammad, mas está lendo a revelação literal de Deus, ao último dos mensageiros. O fato de nós acreditarmos no Alcorão não quer dizer que nós não acreditamos nos livros passados, pois o Alcorão ele veio corroborando, confirmando a mensagem dos livros anteriores. O Alcorão não é uma cópia dos livros passados, mas sim traz a mesma mensagem que Moisés falou na Torá, Jesus nos Evangelhos e Davi nos Salmos. Conheça o Alcorão. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Essa é a mais antiga estrada da Índia, conhecida como Grand Trunk. Ela percorre toda a extensão do subcontinente. Aqui, os muçulmanos têm vivido entre os hindus há quase 1000 anos. Ainda hoje, ouvimos dizer que só os hindus são os verdadeiros indianos. A cidadezinha de Gabbana abriga há muito tempo fiéis das duas crenças. Aparentemente, todas as questões de identidade já foram resolvidas. É fácil deixar-se enganar pelas aparências. Os devotos que entoam esse canto hindu são, na verdade, muçulmanos.
Mas eles adoram cantar e numa cidade como Gabana é natural participar ativamente da vida comunitária. Apesar de Gabana ser pobre, a comunidade se encarrega das construções religiosas. Esse antigo templo hindu está sendo reformado. E na parte da cidade onde se concentram as atividades religiosas, uma nova mesquita está sendo construída, quase ao lado do templo. Aqui, pelo menos, as pessoas não parecem considerar que alguém de outra religião é um estranho, quanto mais um inimigo. Apesar de os muçulmanos viverem aqui há séculos, só há pouco começaram a construir seus próprios locais de devoção. Há muito trabalho ainda. O teto para colocar. A parede será erguida aqui. Um minarete ficará nesse lugar. E o outro ficará ali. Depois ainda será rebocada e pintada. Gabana parece um mundo fechado e autossuficiente, distante dos problemas que estão acontecendo em outros lugares do subcontinente. A tensão entre as comunidades religiosas está crescendo em toda parte. Mas aqui, as pessoas vivem vidas tão interligadas que a tolerância mútua é fator de sobrevivência diária para hindus e muçulmanos. Nós temos nosso templo de oração e eles a sua mesquita. Vivemos todos em paz. Ninguém na cidade se opõe à nossa mesquita. É nosso desejo, desde os primeiros muçulmanos que se estabeleceram aqui, possuir nosso próprio local de oração. Agora não temos mais que viajar. Oramos aqui mesmo. Cinco vezes ao dia, num símbolo de harmonia religiosa da cidade, Ida, o cantor, deixa de lado os cânticos hindus e dedica seu talento à chamada dos fiéis muçulmanos à oração. Aparentemente, os muçulmanos de Gabana estão confiantes em sua identidade. Não têm problema em pertencer à Ummah e à sociedade indiana ao mesmo tempo. Divergem de seus conterrâneos unicamente em detalhes de fé. Comem a mesma comida, vestem as mesmas roupas, cantam as mesmas canções. Que forasteiro poderia dizer qual desses cidadãos é um seguidor do Islã e qual segue o deus hindu Rama? Ainda assim, a menos de 50 quilômetros de distância, a militância hindu está colocando a paz de Gabana em risco. Essa é uma manifestação religiosa hindu. Seus estranhos deuses não nos intimidam. Mas há também uma mensagem política. Os muçulmanos temem as paixões mortais que os nacionalistas hindus estimulam. Lembrem-se que o próprio Mahatma Gandhi foi assassinado por um extremista hindu por ter tentado proteger muçulmanos.
Aqui é Ayodhya. A mesquita foi construída durante o reinado do imperador mongol Babur, no local onde os hindus afirmam ter sido o berço do deus Rama. Em 1992, extremistas hindus entraram no recinto e destruíram o prédio em um só dia. A polícia assistiu. Em seguida, distúrbios explodiram em todo o país, revelando tensões ocultas sob a superfície secular da Índia. Nesse cenário, Gabbana permaneceu um mundo à parte. Essa briga não é nova. A violência comunitária é endêmica no subcontinente, principalmente nas cidades. Nos povoados da Índia, os conflitos de fé são como uma indesejável presença exterior. Essas distinções vêm de fora, não são inatas da situação. Mas nas cidades, nas áreas rurais e urbanas, entre as classes educadas e entre os pobres, na classe média baixa, existe uma tentativa deliberada para criar uma identidade distinta, baseada na religião. E isso cria problemas. Tais problemas tiveram um desenlace trágico em 1947, na época da divisão do subcontinente entre o Paquistão e a Índia. Viagens de trem nessa parte do mundo trazem recordações dolorosas a todos que viveram aquele tempo. Milhões de pessoas, muçulmanos e hindus, deixaram suas casas. Terríveis atrocidades foram cometidas por ambos os lados, com um saldo de cerca de 1 milhão de mortos. Eu tinha 4 anos e quase aconteceu comigo. Meu pai havia decidido, como muitos outros muçulmanos, mudar para o Paquistão. Viajaríamos de trem, mas ao ir comprar comida para a viagem, perdemos nossa conexão e tivemos de embarcar um dia depois. Chegamos a salvo no Paquistão, mas o trem em que deveríamos estar foi parado quase na fronteira. Nenhum passageiro sobreviveu. Episódios como esse vêm à memória dos muçulmanos da Índia diante dos conflitos em Ayodhya e na Caxemira. Dizem, hoje Ayodhya, amanhã o quê? Na Índia, assim como em outros lugares do mundo, antigas comunidades muçulmanas estão sendo ameaçadas por mudanças que não foram provocadas por elas. Apesar de 1000 anos de história partilhada, alguns hindus estão se recusando agora a aceitar a identidade muçulmana na Índia. Muitas daquelas 100 milhões de pessoas estão se perguntando: quem somos nós e onde devemos ir? O massacre de Ayodhya ronda constantemente nossos pensamentos e oprime nossos corações. Vemos os fiéis hindus passarem transtornados por nós com suas espadas reluzentes e empunhadas. Se eu, imã da mesquita central de Nova Delhi, fizesse um discurso inflamado e conclamasse os fiéis muçulmanos a, por sua vez, pegarem armas, imagine as proporções do que poderia ocorrer. Essa é uma situação unilateral. Os policiais veem, os membros do governo e os parlamentares sabem, todo mundo sabe. Os jornais comentaram a questão em detalhes. Estamos desarmados, incentivados no ódio. Os fiéis hindus são mortais.
Se muitos muçulmanos sentem-se alienados na Índia com sua cultura comum e herança cultural partilhada, o que dizer de outras comunidades imersas em culturas completamente diferentes? Há séculos, os muçulmanos têm deixado seus locais de origem, estabelecendo-se em outras terras, entre outros povos. Estamos navegando em direção à ilha de Lewis, uma das Hébridas, na costa noroeste da Escócia. Ali, uma comunidade de muçulmanos paquistaneses estabeleceu-se entre a população local. Seria de esperar que as duas comunidades vivessem separadas, mas ao contrário das expectativas, há mais em comum entre os muçulmanos hebridenses e seus hospedeiros da ilha de Lewis do que poderíamos imaginar. O islamismo é uma religião fundamentalista e o presbiterianismo, tal como é praticado na ilha, também pode ser entendido assim. Provavelmente são como os polos opostos de uma mesma reta, mas como ambas são fundamentalistas, se respeitam. A comunidade muçulmana respeita a ética presbiteriana. Eles nunca abrem aos domingos, coisas assim. Eles ficam abertos aos domingos? Não que eu saiba. Não abrir aos domingos é um bom modo de demonstrar respeito aos vizinhos cristãos. Estou curioso para saber se esse sentimento é recíproco. A cidade principal da ilha de Lewis é Stornoway. Habib Ullah e sua filha Rubina vieram aqui conversar conosco. Eles certamente parecem bem integrados à sociedade da ilha. Aos meus ouvidos, soam até escoceses. Primeiro eu quis saber até que ponto eles se sentiam integrados à comunidade mais tradicionalmente organizada em clãs da Europa Ocidental. Um dos motivos por estarmos bem integrados aqui é que a comunidade é bem pequena. Como há poucos asiáticos e paquistaneses, a população local não encontrou dificuldade em nos aceitar. Por outro lado, tentamos conviver o melhor possível com os nossos vizinhos. $15.99. Long sleeves and short sleeves are $13.99. Okay? Just pay down. Por administrarem a maior loja da ilha, os paquistaneses tornaram-se indispensáveis à comunidade. Hoje nos consideramos como qualquer outro habitante da ilha. Vivemos aqui há tanto tempo. Uma comunidade pequena não é tão notada. É diferente dos grandes centros, onde as comunidades são maiores e mais visíveis. Provavelmente é por isso que as pessoas sentem-se ameaçadas. A família veio para Stornoway há 30 anos, quando foi filmada para um documentário da BBC. A ideia de gaélicos falando paquistanês encantou os espectadores britânicos. Quando cheguei aqui, achei tudo estranho e me senti completamente desadaptado. Pensei em ir embora, não me agradava a ideia de ficar. Aí comecei a trabalhar vendendo produtos de casa em casa pela região. Eu e meu carrinho ficamos bem conhecidos, comecei a gostar. Depois de 3 anos, comprei uma loja em Stornoway e progredi. After about 3 years, I bought a shop in Stornoway, and from there I progressed.
Muitos em Stornoway são cristãos profundamente convictos. Como austeros presbiterianos escoceses, seus valores não estão muito longe dos valores do Islã. Talvez isso explique a facilidade de adaptação desses muçulmanos. É domingo em Stornoway. Nem pensamos em abrir aos domingos. Não fazemos nada que ofenda a comunidade local e acho que seria errado fazer isso. Este deve ser um dos poucos lugares das Ilhas Britânicas onde os bons costumes exigem que tudo esteja fechado no dia do Senhor. E por tudo, entenda-se absolutamente tudo. Para assegurar que nada vai ofender os presbiterianos de Stornoway, o futebol de domingo é jogado bem longe deles, sob o abrigo das dunas. Confesso que, na minha opinião, a tolerância religiosa aqui é meio unilateral. São os muçulmanos que fazem todos os ajustes. Eles nem pensariam em fechar suas lojas no Eid ou construir uma mesquita para a sua pequena comunidade. Mas os próprios paquistaneses das Ilhas Hébridas parecem não ter dificuldade em compor uma identidade escocesa e muçulmana ao mesmo tempo. Gostaria de saber agora se eles sentem que a sua cultura muçulmana está sob ameaça. Não nos preocupamos. Cedo ou tarde, qualquer comunidade que se integra a outra acaba por perder sua identidade. E como as mudanças são sempre dolorosas, sofreremos quando isso acontecer. Mesmo se eu não estiver mais vivo, tenho certeza que meus filhos, netos ou bisnetos... Bem, provavelmente eles ficarão muito desapontados. Sou muçulmana, mas sou escocesa também. Nasci aqui, fui criada aqui e ao ir para a universidade senti, como muitos da ilha, muita saudade de casa. Primeiro entrei para a Sociedade Oceânica, que é uma sociedade gaélica, e comecei a ter aulas de gaélico. Acredito que foi uma forma de voltar às minhas raízes escocesas, que são tão parte de mim quanto minhas raízes muçulmanas. Tenho as duas, não posso separá-las. Quando fui para Glasgow, senti-me um pouco ignorante sobre a minha religião. Minha família ensinou-me o básico, mas ao chegar lá percebi o quanto eu não sabia. Foi só nos 2 últimos anos que me dediquei a aprender mais sobre o Islã. E à medida que ia conhecendo mais, um grande sentimento de paz foi tomando conta de mim. Não acho que a identidade muçulmana desaparecerá. Ela é muito forte, eu quero dizer. Está ressurgindo no mundo todo. Não acredito que possa desaparecer. As pessoas dizem que aqui é o cemitério muçulmano. Esse local foi comprado pela pequena comunidade islâmica em 1959, para todos os muçulmanos. Aqui rezam pelos mortos. Assim como nós agora. O tio de Nazir foi enterrado aqui. A maioria dos muçulmanos das Hébridas quer ser enterrada aqui. Eles avisaram as famílias em sua terra natal que seus restos mortais não seriam devolvidos ao Paquistão. A fachada do cemitério de Stornoway reflete a vida da comunidade paquistanesa da ilha. A ala muçulmana é bem aqui, bem separada da ala dos cristãos.
Histórias animadas sobre o Islã. Muçulmanos espalhados por toda parte. Há 8 anos atrás, lideramos um ataque para derrotá-los e afastá-los daqui. Senhora, por favor, chega de derramar sangue. Por que se importa se muçulmanos forem abatidos? Eu Porque mandei. eu sou muçulmana. Pelos deuses, você será morta. Por Deus, eu viverei. Bara, quero que me leve a Meca com você. Nusiba, uma mulher... Eu sei, uma mulher não pode viajar sozinha na companhia de homens. As águas de Zamzam, os milagres que prepararam o caminho para que a mensagem fosse enviada. Obrigada a Deus por sua misericórdia e por salvar Ismael e a mim durante todos estes anos. Desculpe, minha filha e eu viemos de longe. Podemos nos aproximar? Venha, venha. Você está me dizendo que todas essas mercadorias vieram de Meca? Eu as comprei em Meca, meu senhor. Mas elas vieram da Índia, Istambul, Grécia. Veja essas espadas. Vieram de um país nórdico chamado Escandinávia. Eu embarquei tudo e estou navegando para a Índia. Faremos uma fortuna. Mas tudo isso à venda no deserto?